Bem, mais uma vez, seja muito bem-vindo à aula de hoje. Hoje nós vamos dar continuidade aos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Vocês já bem sabem, eu sou a professora Débora Botan, professora de Direito Penal, que estou acompanhando vocês nos seus estudos e torcendo para o sucesso de cada aluno no LAC, ok? Então, a última aula nossa, nós finalizamos, lembram, o crime de peculato. Então, a aula de hoje diz respeito ao crime do artigo 314. A aula anterior, encerramos com o artigo 313-B. Só para fazer uma retrospectiva bem rápida, então nós finalizamos o crime de peculato. Bem rapidinho, o crime de peculato, ele comporta o quê? 5 espécies de peculato. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, peculato culposo, que mais? Aí nós temos o peculato eletrônico, ok? Antes do peculato eletrônico, nós temos o quê? O que está faltando aqui? Peculato mediante erro de outrem, ok? Então nós temos esses 5 aqui. Ao lado desses 5, nós temos mais 2 espécies de peculato. Aquilo que nós chamamos de peculato eletrônico. Quais são os peculatos denominados peculatos eletrônicos? Primeiro, inserção ou alteração de dados em sistemas de informação, 313A. E o 313B, modificação ou alteração, o quê? De sistema ou programa de informática. Pois bem, nós já finalizamos então o peculato, vamos dar continuidade agora no artigo 314. Só para você se situar, próxima aula nossa, próximo artigo em estudo diz respeito ao crime o quê? De emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Ok, professora, já falou antes, já falou o que a senhora ministrou na aula passada, já falou o que vai ministrar na próxima aula, agora vamos para a aula de hoje. Pois bem, abra seu código lá no artigo 314, Código Penal, artigo 314. Professora, não estou com o meu código, não tem problema, você vai acompanhar aqui na tela comigo, tá certo? Então, olha só, título da aula de hoje, extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Artigo 314 do Código Penal. O que diz o artigo 314 para nós? Qual é a disposição do artigo? Qual é a conduta criminosa que está descrita nesse tipo penal? Vamos lê-la? Vamos lá. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda em razão do cargo. Sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Ok. Quando fazemos a leitura do dispositivo de artigo do Código Penal, essa leitura representa o quê? Essa leitura representa o elemento objetivo do tipo penal. Ou seja, a leitura do dispositivo dos artigos do Código Penal representa os quê? A conduta que o agente pratica, a conduta que o funcionário público pratica. Então, quem comete o artigo 314? Quem comete o crime do artigo 314? Aquele funcionário público, é um crime próprio, então pratica esse crime o funcionário público que tenha posse ou a guarda de livro ou documento oficial. Esse documento, ele pode ser público ou particular. Pode ser particular, professora? Pode, desde que esteja sob a guarda da administração pública. Então pratica esse crime o funcionário público que tenha guarda ou a posse desse bem, em razão do cargo. E o que ele faz com esse documento? Ele inutiliza, ele sonega, ou ele o quê? Extravia, ok? Ou ele extravia. Nós vamos detalhar mais à frente que essa inutilização, essa sonegação e esse extravio, ele pode ser o quê? De 2 ordens. Pode ser no extravio uma sonegação, uma inutilização total ou parcial do livro ou documento. Agora, eu vou chamar a atenção para vocês, referente aqui, ó, reclusão de 1 a 4 anos, o quê? Olha que interessante. Se o fato não constitui crime mais grave. Quando você faz a leitura
da pena e diz isso, e você encontra essa informação, o que imediatamente tem que vir à sua mente? Trata-se de um crime subsidiário. Trata-se de um tipo reserva. Ou seja, o funcionário público só vai praticar por essa conduta, vai praticar essa conduta e responder por ela, se ela não constituir um crime mais grave. Se ela constituir um crime mais grave, ele não responde pelo 314, responde pelo crime mais gravoso. Lá no final, mais para o final da nossa aula, eu vou trabalhar de maneira bem detalhada a subsidiariedade do artigo 314. Só estou alertando vocês que, de imediato, quando faz a leitura do texto de lei e obteve essa informação, de imediato você já sabe que trata-se de um tipo penal subsidiário, ou como outros costumam dizer, um tipo penal reserva. Tá, ok? Então é um crime próprio, praticado pelo funcionário público. Qualquer funcionário público? Não, não é qualquer funcionário público, ok? É aquele funcionário público que tem a guarda em razão do cargo. Isso é muito importante, isso é muito importante. Não é qualquer funcionário público, é o funcionário público que tem a guarda ou a posse do livro ou documento. Ah, professora, e se o funcionário público perdeu, mas ele não tinha posse nem a guarda? Eu vou responder. Fica aí o suspense, vai pensando, eu vou responder para vocês sim. E se é o particular que perde esse documento? Que crime caracteriza? Também vou responder no decorrer da aula, tá? Só guarda aí no cantinho essa indagação, esse questionamento, que nós já vamos responder, certo? Dando prosseguimento, então, como que podemos definir o crime do artigo 314? Essa definição que vocês encontram aqui, ela não é uma definição doutrinária. Eu não busquei essa definição na doutrina. É uma definição aqui da professora, ok? É uma definição minha, com as minhas palavras, eu busco explicar esse crime sendo fiel ao texto de lei. Sendo fiel ao texto de lei. Lógico, porque não podemos legislar, né? Vamos lá. Definição. Então, a conduta do artigo 314 consiste no quê? No extravio. Essa conduta consiste no extravio, na sonegação ou na inutilização, o quê? Total ou parcial de livros ou documentos que o funcionário tenha sob sua responsabilidade em razão do cargo. Então, olha só que legal, olha só que facinho de entender. Pratica o crime do 314 aquele funcionário público que tenha posse de livros ou documentos em razão do cargo e sonega, inutiliza ou destrói total ou parcialmente esses documentos. Tá, ok? Então é essa a definição do artigo 314. Quem pratica esse crime? O funcionário público. Mas lembre, não é qualquer funcionário público. Não é qualquer funcionário público. Certo? Faço essa observação. É somente aquele que o quê? Possui a guarda, tá? Dos livros, ou livro, tá? Ou documentos, ou documento. Então, essa observação, ela é bem bacana de ser feita, ok? É um crime praticado pelo funcionário público, mas não é qualquer funcionário público. É aquele funcionário público que tem sob sua responsabilidade livros e documentos, e as responsabilidades advêm o quê? Em razão da sua função, em razão do seu cargo, tá? Então, funcionário público sujeito ativo, perdão, é o funcionário público, mas não é qualquer funcionário público. É aquele que tem a posse dos livros e documentos em razão o quê? Da função que desempenha, em razão do cargo que ele tem. Ok. Quando falamos em sujeito ativo, você bem sabe,
né? Você bem sabe, estamos referindo àquele agente que pratica a conduta, verbo núcleo do tipo penal. E sujeito passivo? O sujeito passivo é aquele que sofre as consequências da conduta criminosa. Via de regra, é a vítima, ok? Da conduta criminosa. Nesse caso é quem? É o Estado. Por quê? Porque é um crime contra a administração pública. Foi um livro, foi um documento público ou particular, mas sob a guarda da administração pública, que foi destruído, que foi sonegado, que foi extraviado, total ou parcialmente. Então, nesse caso, atinge diretamente quem? O Estado. Só que, além do Estado, ainda podemos ter outro prejudicado. Quem é esse outro prejudicado? É o particular. Imagine que esse documento que foi extraviado, que foi inutilizado ou que foi sonegado, era uma prova importante a ser anexada aos autos de um processo. Né? Então, diante disso, nós vamos ter um particular prejudicado, vamos ter um réu prejudicado, vamos ter um querelante, um querelado prejudicado. Tá? Então, sujeito passivo, nós temos quem? Estado e também o particular prejudicado. Com o quê, professora? Prejudicado com o extravio, com a inutilização ou com a sonegação desse documento, tá? Desse livro ou documento. Quando falamos em particular, falamos mais de extravio de documentos, né? Prejudicar o particular. Quando falamos em livros, nós falamos mais em livros de registros, tá? Livros de registros da própria administração pública, em que pese estarmos com todos os sistemas, a maioria dos sistemas todos informatizados, processos online, enfim, ainda existem os livros, ainda nós temos livros de registros. E quando esses livros de registros desaparecem, são inutilizados, são sonegados ou extraviados pelo funcionário que tem a guarda deles em razão do cargo, caracteriza o crime do artigo 314, tá? Prosseguindo, então, sujeitos do crime, ativo, funcionário público, não é qualquer funcionário público, sujeito passivo quem? Estado ou particular prejudicado. Perfeito. Agora, em relação aos objetos, nós temos objeto jurídico e objeto material. Quando fala-se em objeto jurídico, fala-se em quê? Fala em bem juridicamente o que? Tutelado. Ou, que é o mesmo, tá? Ou bem juridicamente protegido. Então, nós temos vários objetos jurídicos, vários bens juridicamente tutelados, vários. Vida, liberdade, integridade física. E entre eles também temos o quê? Patrimônio da administração pública e livros e documentos. A regularidade na manutenção desses livros e documentos. A regularidade em gerir, em manusear esses livros e documentos é um bem juridicamente tutelado. Porque quando do manuseio resulta extravio, sonegação ou inutilização, ofende o quê? Ofende esse bem juridicamente tutelado, que é o quê? Que é o regular manuseio, regular utilização de livros e documentos pertencentes à administração pública. Tá ok? Então, quando há extravio, sonegação, inutilização, estamos falando que em ofensa a esse bem jurídico tutelado. Então, o bem jurídico tutelado, o que o Estado visa assegurar nesse crime? Visa assegurar a regular guarda e manipulação de livros e documentos que estão sob responsabilidade da administração pública, tá? Então, objeto jurídico é a regular guarda e manutenção de livros e documentos oficiais que estão sob a guarda da administração pública. E objeto material? Objeto material é sobre o que recai a conduta do agente. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade
técnica e didática dos nossos professores. Nós, da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, o melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário, completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital, por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.